Pessoal, vamos para mais uma aula de química. Hoje nós vamos falar aí de propriedades dos átomos e com isso a gente finaliza o nosso estudo sobre os modelos atômicos e a estrutura do átomo. Bem, como que o átomo, qual que é a estrutura desse átomo, né, que a gente tem hoje? No centro do átomo a gente tem uma massa concentrada que nós chamamos de núcleo. E ao redor desse núcleo, nós temos os orbitais, que é o lugar mais provável de nós encontrarmos os elétrons. Olhando para a tabelinha, aqui resume as partículas que compõem, né, as subpartículas que compõem o átomo. E nós temos no núcleo próton, simbolizado pela letra P, com uma carga elétrica mais 1 e uma massa relativa 1. Temos também no núcleo o nêutron. O nêutron, né, ele é simbolizado pela letra N. Ele não tem carga elétrica. A carga elétrica do nêutron é 0. E a massa relativa também é 1. E temos também nos orbitais, né, girando aqui em volta do núcleo, nós temos os elétrons dentro dos orbitais, que tem uma carga elétrica relativa menos 1 e uma massa que equivale a 1 dividido por 1836, ou seja, quase nada. Uma das características do átomo, né, nós podemos caracterizá-lo como átomo neutro quando a quantidade de cargas elétricas é nula. Cargas positivas e negativas somadas se anulam, então a gente tem um átomo neutro. É como se a gente dissesse, né, isso reflete para a gente que nós temos a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Vamos pegar como exemplo o átomo de hélio. O símbolo atômico é He, e esse zero que está como expoente aí do hélio, né, do símbolo He, significa que a carga está zerada, que o átomo é neutro. Quando também não tiver nada escrito, nenhuma carga definida, nós estamos falando de simbolizando átomos neutros. Então, reparem, esse aqui é um desenho esquemático do átomo de hélio, onde a gente tem as bolinhas azuis, 2 prótons, e as bolinhas pretas simbolizando 2 nêutrons. E a bolinha vermelha, o elétron, nós temos 2 elétrons. Consequentemente, vamos olhar para a tabela agora. Se nós temos 2 prótons e a carga unitária de cada próton é mais 1, nós temos o total de 2 cargas positivas. Mas nós temos também 2 elétrons. E a carga unitária é menos 1, então a gente tem uma carga negativa de 2 menos. Isso quer dizer que a soma das cargas mais 2 menos 2 é igual a 0. Então, toda vez que a soma das cargas positivas e negativas do átomo der 0, nós temos um átomo neutro. Bem, outra espécie química muito importante é o íon. O que é o íon? Né? É um átomo que ele apresenta uma quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Então, a gente vai ter um excesso de carga positiva ou um excesso de carga negativa. Os cátions, né, são os íons carregados positivamente, ou seja, a quantidade de próton é maior que a quantidade de elétrons. Já os íons carregados negativamente, em que a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons, nós vamos chamar de ânions. Vamos olhar aqui o nosso esquema. Nós temos 2 prótons e um único elétron. A tabela vai nos ajudar a calcular a carga. Nós temos 2 prótons, consequentemente, como cada um tem uma carga mais 1, consequentemente a gente vai ter um total de 2 cargas positivas. Mas a gente só tem um único elétron, que tem uma carga negativa menos 1, então a gente tem um total de cargas negativas menos 1. Mais 2 menos 1
vamos ter um excesso de carga positiva em número natural mais 1. Então, uma carga positiva a mais. Esse outro exemplo, nós temos 3 elétrons e apenas 2 prótons. Então, olha só como é que acontece no nosso cálculo. Se a gente tem 2 prótons, cada um com uma carga mais 1, total mais 2. Se a gente tem 3 elétrons, cada elétron tem uma carga menos 1, o total ficou menos 3. Ou seja, menos 3 mais 2, sobrou menos 1. Então, a gente está com um excesso de carga negativa, que é um elétron a mais. Excesso de carga positiva, cátion. Excesso de carga negativa, ânion. Como que a gente representa o cátion? Observe, Al mais 3 é o alumínio, ou melhor, Al3+. Quer dizer que tem 3 cargas positivas a mais do que a quantidade de elétrons. Então, se a gente consultar a tabela periódica, a gente vai ver que o número atômico do alumínio é 13. Se ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar com 3 cargas positivas a mais, 3 prótons a mais, que a gente simboliza dessa forma. O símbolo do elemento elevado à quantidade de cargas. Então, nós temos 13 prótons, 13 cargas positivas, que somam mais 13. Temos 10 elétrons, que são 10 cargas negativas, que somam menos 10. E, ou seja, nós temos uma carga elétrica total de mais 3. Mais 3 menos 10, mais 13 menos 10, sobrou 3 cargas positivas. Na representação do ânion, por exemplo, aqui a gente tem o fluoreto, que é um átomo de flúor que ganhou um elétron a mais, ou seja, se ele está com índice menos, né, ele tem uma carga negativa a mais. Observe, o número atômico do flúor, Z, é 9. O íon fluoreto, ele tem uma carga negativa, F-. O que isso quer dizer? Nós temos 9 prótons, que é o número atômico nos dá. Consequentemente, são 9 cargas positivas, que nos dá uma carga total de mais 9. Já os elétrons, nós vamos ter, então, 10 elétrons. 10 cargas negativas, que somado vai dar menos 10. Por fim, a gente somando mais 9 com menos 10, a gente observa que tem uma carga negativa a mais. Menos 10 mais 9, menos 1. Super simples, né? Vamos falar agora de semelhanças atômicas. O que é isso? Os átomos podem se assemelhar, mas eles vão exibir algumas propriedades diferentes. A primeira semelhança entre os átomos que a gente tem que definir são os isótopos. São átomos que possuem o mesmo número de próton, ou seja, o mesmo número atômico, mas números de massa diferentes. Observem esses 3 isótopos aqui do hidrogênio. O primeiro a gente chama de próton. Observe que ele tem um único próton. O deutério, ele tem um próton, mas ele também tem um nêutron. E o trítio, ele tem um próton e 2 nêutrons. Todos são átomos de hidrogênio, porque tem o mesmo número de prótons, o mesmo Z, 1. Porém, eles têm número de massas diferentes. Ah, Felipe, como é que você sabe? Apliquei aquela fórmula, que é essa aqui, ó. O número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, vamos calcular a quantidade, o número de massa de cada um desses 3 isótopos do hidrogênio. O próton, ele tem um próton, 0 nêutron, 1 mais 0, 1. Já o deutério, ele tem um próton e um nêutron, 1 mais 1, 2. Então, o número de massa dele total é 2. E o trítio, um próton mais 2 elétrons, 3. Consequentemente, o número de massas é 3. Outra semelhança que a gente destaca muito aí são os isóbaros.
são átomos que possuem o mesmo número de massa, mas possuem número de prótons diferentes. Então, observem aqui dois isóbaros. Nós temos a prata, em que ela tem o número de massa dela 107, número atômico 47. E temos o paládio. O número de massa do paládio também é 107. Observem que são iguais, mas os números de prótons são diferentes. O número de próton do paládio é 46, que é diferente da prata, que é 47. Observem a tabelinha. Por que eles têm número de massas iguais, mas o número atômico é diferente? Lembre-se, o número atômico ele define a quantidade de prótons. Então vamos lá. O número de massa, 107. Aqui nós colocamos na tabela. Usando aquela formulinha que o número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons, vamos olhar aqui a prata. Ele tem 47 prótons. Se a gente diminuir a quantidade de prótons do número de massa, a gente acha a quantidade de nêutrons. Então, ele tem 60 nêutrons. Já o paládio, que também tem um número de massa 107, ele tem apenas 46 prótons dentro do seu núcleo, mas ele tem um nêutron a mais. Então, isso reflete com que ele vai ter o mesmo número de massa do que o paládio. 61 nêutrons mais 46 prótons, 107 de massa. Para a prata, podemos fazer a soma também. 60 nêutrons mais 47, 107 vai ser o número de massa. Uma outra semelhança que vale a pena a gente relatar aqui são os isótons. São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas o número de massa e o número de prótons são diferentes. Observem esses dois átomos aqui, esses dois elementos químicos. N de nitrogênio e B de boro. O número de massa do nitrogênio é 14 e o número atômico do nitrogênio é 7. Do boro, o número de massa é 12 e o número atômico é 5. Vamos calcular a quantidade de nêutrons? Olha, é só a gente diminuir da quantidade de massa a quantidade de prótons, que é o número atômico, a gente vai achar a quantidade de nêutrons. Então, o nitrogênio, número de massa 14. A quantidade de prótons é 7. 14 menos 7, o que resta é 7. Essa aqui é a nossa quantidade de nêutrons dentro do átomo de nitrogênio. Agora, olha o boro. Ele tem o número de massa 12, mas ele tem uma quantidade de prótons 5. Diminuindo, 12 menos 5, achamos a quantidade de nêutrons, ou seja, a mesma quantidade de nêutrons do nitrogênio, dentro do núcleo do átomo de hidrogênio, é a mesma quantidade de nêutrons dentro do núcleo do átomo de boro. Por isso que esses elementos são chamados de isótons. Mas observem, são elementos diferentes porque eles têm números atômicos diferentes. Pessoal, encerramos a nossa matéria aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês que vocês vão fazer no Google Formulários. Muito simples. É só vocês clicarem no ícone aqui do Formulários que vocês vão ser direcionados para os exercícios. Respondam os exercícios e aí depois a gente pode conversar aí tanto nos comentários do canal, ou via WhatsApp, ou a gente pode conversar um pouquinho, a gente se liga e conversa um pouquinho para tirar todas as dúvidas, ok? Muito obrigado, continuem estudando e até a próxima videoaula. Um beijo!